E aí, meus amigos, boa noite. Então, hoje, mais uma live aqui no meu canal, né? A gente tá iniciando um novo projeto e é um projeto que se inicia com a busca para Maratona de Boston. Hoje eu tenho um convidado hiper especial, cara, muito especial, que é o Sérgio Xavier Filho. Tá? Ele é jornalista, comentarista da Sport TV. E, cara, ele é apaixonado também por corrida. Ele já me mandou mensagem aqui. Ele tá esperando. Opa, o vídeo pausou aí, mas... E esse é o início do projeto. Esse é o início do projeto. O projeto Um Cetogênico em Boston. Eu tô com o índice para Boston. Boa noite, galera. Boa noite aí, Railen. Então... Vocês estão me ouvindo legal? Porque hoje não pode nada dar errado, cara. Hoje eu tô com uma pessoa super especial, então deixa eu chamar o Serginho aqui, pra ver se ele entra aqui. E quem quiser fazer pergunta aí pro Serginho, já pode deixar aí na nossa caixinha. Deixa eu chamar ele aqui. Sérgio. Cadê o Sérgio Xavier? Depois, isso aqui vai virar podcast também. Vou jogar pro Spotify. O que tá acontecendo com o Serginho? Sérgio. Cara, eu vou te falar que é a primeira vez que eu tô nervoso pra fazer uma live. Eu nunca fiquei nervoso. Hoje eu tô nervoso, cara. Porque esse cara aqui, o livro dele, o Boston, né? Ele tá aqui atrás, aqui, o Boston. De Operação Portuga, mas o Boston foi que reacendeu essa vontade de eu querer correr a Maratona de Boston, né? Então, cara, é uma live muito especial pra mim. Deixa eu pedir, ver se eu consigo falar com ele aqui no WhatsApp, porque não tá aparecendo pra mim. Pedir pra ele entrar aqui na minha live, enquanto a galera vai chegando aí, né? Deixa eu falar com ele aqui. Deixa eu ver. Voltei. Só o Tadeu que tá aí. Galera, se eu precisar sair é porque o Serginho, ele não costuma usar o Instagram. Entendeu? Então eu vou ficar nessa de vai e volta até ele conseguir entrar aqui. Mas vai ser super legal, cara. Pode acreditar que o papo vai ser super 10. Eu acho que por ele não me seguir, não tá aparecendo ele aqui. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Não. Deixa eu ver se agora vai. Sérgio Xavier. Não tá aparecendo ele pra mim de jeito nenhum. Só se ele entrar aqui. Ah, o Serginho entrou. Agora deixa eu chamar ele aqui. Acho que agora vai. Agora vai. Boa noite. Tudo bem, Sérgio? Tá me escutando bem aí? Eu tô te escutando bem. Você também? Peraí, eu que não tô te escutando, eu acho que é por causa do meu áudio. Alô. Eu tô com esse fonezinho aqui. Não, beleza. Beleza? Agora é perfeito. Deixa eu só ajeitar aqui, porque o meu plug do áudio hoje, ele não é legal, mas acho que agora... Tá. Mas eu não tô te escutando. Deixa eu só ajeitar aqui. Não, agora... Aí agora acho que foi. Fala aí. Alô. Aí, acho que agora vai. Muito bem. Se não, eu faço... Acho que agora foi. Você tá me escutando? Então esse é o principal. Galera, boa noite. Repetindo, esse é um projeto que eu tô montando aqui, né? E eu tô tendo a honra hoje de receber o Sérgio Xavier Filho, que ele é um dos culpados por eu estar fazendo esse projeto. Tá, Serginho? Quero que você saiba disso, por causa desse livro aqui. Tá? Eu vou te falar, tava falando aqui pra galera que eu nunca fiquei nervoso. Já fiz live com uma galera aqui na minha página, mas eu nunca fiquei nervoso. Hoje eu tô nervoso, porque você não tem a noção de como esse livro me voltou a inspirar. Porque eu li os seus dois livros. Eu li o Operação Portuga, que é fenomenal, né? A gente vai falar sobre ele também. E, cara, quando eu li o Boston,
ele acendeu dentro de uma chama dentro de mim, daquele momento difícil que a gente vinha passando. E eu estava com um projeto para Porto Alegre, né? Eu tinha um objetivo para ir para Porto Alegre, que era conseguir fazer meu sub-3. Eu estava já engasgado com Porto Alegre, sua cidade natal. Minha cidade natal, né? Ou estou me engano? Não, E eu isso aí. estava engasgada com ela, engasgado. E, cara, eu tinha conectado com esse livro. E eu falei assim, cara, eu vou para Porto Alegre, vou conquistar meu índice lá, vou fazer meu sub-3. E foi num momento mais difícil, né? Que a gente tinha dúvidas do que a gente estava passando, né, Sérgio? Então, eu vou deixar você se apresentar para quem não te conhece e fica à vontade aí para falar, contar os seus livros. Fala um pouquinho de você, Sérgio. Eu conheço bastante, porque eu sou fã. Cara, na realidade, assim, eu costumo dizer que a gente é muito parecido, todo mundo, né? Todo mundo que corre, né? É o cara que vai atrás de Boston, o cara que vai atrás dos primeiros 5 quilômetros, o cara que vai atrás dos próximos 5 quilos que ele precisa perder, o cara que começa a correr simplesmente para tirar um pouco de risco, né? De AVC, ataque cardíaco, quer correr só pela saúde, o cara que começa a correr para encontrar amigos. No final das contas, eu acho que a gente acaba ficando muito parecido. As nossas histórias, elas vão se conectando. Eu tenho a impressão que você gostou do livro de Boston, né? Porque ele não falava sobre mim, ele falava sobre você, né? A gente se vê nele. Ele podia não falar, ele podia não estar contando uma história presente, mas podia estar contando uma história futura, né? Mas essa história de você correr, de você querer melhorar, né? Eu brinco com o Marcos Paulo Reis, aliás, ele brinca comigo, né? Que ele não acredita nessa história. Não, eu não corro com relógio, né? Eu não corro preocupado com o tempo. Isso não existe. Isso não existe. Todo mundo é competitivo de alguma forma, competitivo consigo, com um número, mas ninguém topa fazer uma maratona, isso o Marcos Paulo diz, né? Eu tô aqui para correr, coisa e tal. Aí o cara tá ali perto de 4 horas, né? O cara vai se matar para fazer em 13h59, né? Porque tem o número é simbólico, a gente vive pelos números. Marcamos aí essa live 8 horas, né? 8 horas é o nosso número hoje. Então, assim, a gente não consegue se dissociar de números, né? Então, a corrida, eu acho que ela tem essa vinculação muito direta com os números que norteiam a nossa vida, né? E eu escrevo sobre isso, né? Eu sou jornalista, eu era um jornalista primeiro econômico, né? Eu escrevia sobre economia lá no século passado, mas sempre adorei esporte, sempre fui apaixonado por esporte, principalmente o futebol, mas logo eu fui diversificando, né? Qualquer coisa relacionada com o esporte, até, sabe, hipismo, tudo me encanta, eu adoro esporte. E aí, quando eu descobri a corrida não, nem é tão esporte para mim. Para mim, a corrida é um companheiro de vida, né? É uma coisa da minha rotina. Eu não vivo sem a corrida, né? E quando eu descobri que essas histórias estavam aí para ser contadas, né? E não tem muita gente, né? Tem muita gente que fala sobre futebol, não tem tanta gente que se dedica a falar sobre a corrida. E aí eu entrei nessa, fui diretor da revista Runners por uns 6 anos, simultaneamente ao meu período da Placar. Onde meu primo trabalhou com você, né? Pois é. Que coincidência. É que assim, a Placar, muita gente trabalhou lá, né? Então tem uma rotatividade, né, etc. Uhum. E o lugar que eu me encantei mais realmente foi a corrida, né? A corrida e falar sobre a corrida. Escrever livro, então, é uma delícia. E saber que alguém leu um livro meu, isso às vezes acontece na rua, alguém, pô, eu li o teu livro. É completamente diferente de me dizer, eu te vi na TV, coisa e tal, eu vi você falando.
Legal, bacana, tudo certo, né? Eu não vou, eu não desprezo isso, pelo contrário, acho bacana que te deem atenção. Agora, alguém que pega um livro teu, né, e folheia e se dedica a ele, a algo que você parou, que você teve trabalho, etc. É uma experiência de troca muito incrível. E aí a tua história é maravilhosa, né? Pô, você ler algo, né? Se inspirar e tá aí movendo mundos e fundos para realizar esse projeto Boston aí é um negócio assim que não tem preço, né? Não tem preço para você e não tem preço para mim também, né? Eu fico muito tocado quando eu vejo essas histórias. Não, e o legal, Sérgio, que o Boston ele foi indicado por um amigo meu que a gente vai agora para Floripa para tentar o índice para ele, né? Eu vou lá tentar puxá-lo para a gente fazer essa ideia. E o primeiro que eu li foi Operação Portuga. E o Operação Portuga foi que, tipo, que naquele momento da pandemia, eu li dentro da pandemia mesmo. Eu vou ter uma noção, eu era um cara que não era fã de livro. Da pandemia para cá, eu já li mais de 30 livros de coisas variadas. Que ótimo, né? Exatamente. Entendeu? Então, tipo, de certa forma, a pandemia me transformou. E quando eu comecei a ler o Operação Portuga, ele caiu, como você falou, você escreve e a gente se vê nesse livro. Por quê? Ali eram 5 caras, né, buscando um ideal. E esse ideal era baixar um tempo, e era o que eu queria em Porto Alegre. Era o que eu desejava. Desde a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, que bateu na porta, né? Sim. Então, depois foram mais 3 tentativas. Eu não gosto de falar tentativa, eu gosto de falar, eu fui lá fazer. Porque quando a gente tenta, a gente talvez não está querendo muito, a gente está indo. Agora, quando você fala com objetivo, eu vou lá fazer, se der certo, beleza, se não der, você fez. Né? Fez o seu melhor naquele momento. E eu me inspirei muito naquele livro. E é um livro que você começa a ler e você não quer parar. Porque ele vai. Cada capítulo fala assim, pô, e agora? O que vai acontecer? E aí? Como é que tá o preparado? Então você vai, e tipo, eu me identificava a cada momento. Por quê? Uma das partes que mais me tocaram, que mais me deixaram naquele momento de confusão mental que a gente estava com a questão da pandemia, foi aquela história do Philip Wright. É Philip Sim, Wright, sim, né? sim, sim. É, isso aí. Cara, eu não vou dar spoiler, eu quero que a galera leia, né? Não vou dar É. spoiler. Mas eu perguntava assim, Sérgio, velho, será que eu vou passar por essa? Será que eu vou ter o mesmo caminho do Felipe? Então, sabe, você tá lendo aquilo ali, você tá se inspirando e aquilo tá te tocando, porque você não sabe. Você não sabe quando você vai voltar a competir, você não sabe quando. E a história dele era o que eu queria, era o meu objetivo. Eu falei assim, cara, e tipo assim, aquele capítulo é você chegar a se emocionar. Uma pessoa que tem um objetivo parecido com o dele, você acaba se emocionando. E Sim, a a tua história história, que, né? entendeu? Você se vê ali, É, então. e assim, cara, eu acho, há pouquinho eu tô vendo as pessoas que entram aqui, eu tô vendo aqui o Pedrinho atleta, né? Pedrinho é um baita corredor ali, coisa e tal. Quer dizer, todo mundo tem um objetivo, mas essas histórias, né, algumas marcas, né, alguns objetivos para algumas pessoas são objetivos que o sarrafo é muito lá em cima. Então, o Sub 3 para o Felipe Wright era um sarrafo lá em cima, era muito em cima para ele, né? E o cara tá lá lutando, etc. Para mim, em Boston, o sarrafo, mas assim, eu quase não consigo enxergar ele, né? Porque eu sou muito normal, digamos assim. Eu não tenho uma super aptidão que, 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 que seja palpável. Eu não tenho, né? Eu sou um corredor ali de peso intermediário, não sou magro, nunca fui um cara extremamente veloz, jamais, né? Então, assim, eu tive que ir atrás, cara. Eu consegui, né? Eu fui atrás e consegui. É, e o Operação Portuga é isso na enésima potência, né? São os caras
esses sim são muito competitivos, que abdicaram de coisas importantes que eles tinham ali na vida, coisa e tal, porque eles queriam aquele objetivo esportivo. E tá cheio de gente assim, né? Então, eu acho que os livros, eles provocam a identificação por conta desses sarrafos, né? Uns são mais altos, outros são mais baixos. Às vezes você é mais alto, você tem chance de pular aquele sarrafo, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, sarrafo e a gente. Mas eu vou te falar que as pessoas assim, provavelmente elas se identificam com o livro porque são histórias de pessoas amadoras. Amadoras, são pessoas que amam o que estão fazendo. Sim, então, sim. Quando elas começam a folhear, são histórias de amor ali, entendeu? Além do esporte, é o amor envolvido. Então, é por isso que cativa. Então, se a pessoa ela ama a corrida, ela só se identifica cada vez mais. Mas qualquer pessoa que não seja da corrida, quando ela lê que é apaixonada pelo esporte, ela capta isso. Então agora, fica muito nítido. Humberto, me diz uma coisa. Qual era o teu número? O que você tinha na maratona e o que você precisava ter antes dos livros? Me fala um pouquinho dos parâmetros teus. A primeira prova que eu fiz de maratona de pista foi Porto Alegre. E a primeira vez que eu bati 3:00:18. Sem experiência nenhuma. Eu tinha feito uma prova de trilha em Búzios, mas eu não tinha parâmetro. Fiz a prova, achei legal. Trilha não te dá parâmetro nenhum. Zero. Nenhum. E aí você sabe que você é bom, que você tem capacidade, mas você não consegue medir a trilha, porque as trilhas são diferentes, né? Inclinação, terreno. Então é muito difícil você se avaliar com trilha. Você precisa de pista, você precisa de rua, né? Exatamente. Aí eu fiz por volta de 4 horas. Então eu falei assim, cara, Porto Alegre, menos de 4 horas eu faço. Mas eu falei, mas você já vai com aquela expectativa, né, de, pô, se rola aquele sub-3. E aí, sim, cara, quando bateu 3:00:18, eu fiquei louco. Falei, cara, faltou um pouquinho. Aí eu falei assim, não, o ano que vem eu volto. Aí o ano que vem eu volto, tal, me preparei. Mas é aquela questão, a pessoa que tem trabalho, a pessoa que... Nós não vivemos disso, nós fazemos por amor, né? A gente se abdica de muita coisa, mas por amor ao esporte. E aí eu fui no ano que choveu, foi o ano da maratona que o japonês ganhou o Boston. Que em Porto Alegre fez uma friaca absurda, choveu absurdo e você já viu, né? Então chuva, vento, aquele vento gostoso do Guaíba ali com frio, quase hipotermia. Aí 3:10, aí eu falei, nossa, sofrido. Aí depois, no outro ano, fui de novo. Falei, agora vai, né? Experiência, tal, agora tô sarrafo. Faltando 10 km. Tive um piriri no meio da prova, tive que parar no 32 do banheiro. Tava com a galera do pelotão da Companhia dos Cavalos, andando bem com ele, tava perfeito, são rápidos. Bem com ele, segurando. Fui no banheiro e saí. Chegada, 3:00:50. Falei, não acredito. De novo. Aí eu falei, nossa, será que eu não vou conseguir isso nunca, velho? Aí que eu tô te falando, que vieram, aí depois veio pandemia, veio toda essa confusão, todo esse envolvimento com as suas histórias, né? Que a gente acaba se tornando nossas histórias também. Sim. Então, você fala assim, cara, o que vai acontecer? Será que vai voltar a ter corrida? Será que o mundo vai voltar a ser normal? Então, até conseguir esse ano, entendeu? E se eu te contar o que aconteceu esse ano, você vai falar assim, não, isso é possível, tá contando história pra mim? Que aconteceu? Não tem como. Eu sei que você adora histórias. Então, Sérgio, cheguei em Porto Alegre, né? E aí, cara, já cheguei com... Eu não sei se foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma mudança alimentar, eu fiz uma reeducação alimentar e deu super certo comigo.
Até que o nome do meu projeto é um cetogênico em Boston. Então, eu modifiquei minha alimentação por completo e consegui fazer o ano passado uma meia maratona no Rio em 1h23, baixando o meu melhor tempo, que era 1h24, fiz 1h23. Super certo. Só que você correr uma meia maratona não é correr uma maratona. É né? um parâmetro, mas não é a definição, né? Exatamente. E aí, cara, fui para Porto Alegre e eu fiz um ciclo de remédio de verme. Cara, cheguei em Porto Alegre com diarreia. Uma diarreia meio. Falei assim, cara, de novo, não acredito. E aí tá. Cheguei na sexta, tranquilo, tal. Deu uma melhorada da sexta para sábado. E aí, cara, dia da prova. Fui, super tranquilo, tal. Comecei a prova. Primeiro 5 km, vontade de urinar. Tive que parar. Não tinha condições, parei. Só que eu fiz uma estratégia de acelerar um pouquinho no começo, que foi o que me salvou, provavelmente. E aí parei no primeiro quilômetro, nos 5 primeiros quilômetros, urinei e voltei. E o ritmo estava conseguindo manter o ritmo. Fui. Quilômetro 18. Relembrou a história do ano anterior, do último ano. Aí foi diarreia de novo. Aí a diarreia veio com tudo. Quilômetro 18. Fui no quilômetro 18, parei no banheiro logo depois ali do shopping. Tinha uns banheiros ali, rápido. Voltei. Quando eu abri a porta do banheiro para sair, passou o pelotão do Sub-3. Com a galera da Cavalos puxando. Tá. Colei nos caras e fui. Fui embora. Tipo, aí a cabeça já começa... Você tem que começar a brigar, você tem que começar a trabalhar a cabeça para não deixar a cabeça te boicotar e tal. Quilômetro 25, o cara na minha frente, fui pegar o sal, o cara não viu aqueles cones que tem ali naquelas ruas ali de Porto Alegre que são fixos. O cara bateu no cone e veio para cima de mim, foi eu e ele pro chão. Pum! Tem um rombo, a minha luva tá até ali. Tem um rombo na luva. Juro. Aí levanta a galera do bloco, não desanima, vambora. Aí, tipo, fui, quilômetro 33, começou vinha aquela sensação de querer dar cãibra. 35, vontade de urinar de novo. Parei no 35, me perdi do bloco. A galera foi embora e eu fiquei. Controlando no relógio, lutando contra mim. Cara, e fui. Aí aconteceu, no quilômetro 30, até o quilômetro 37 estava em jejum. Aí peguei um Gatorade, tomei no quilômetro 37 para não deixar a cãibra vir de vez. E aí eu tava andando a 4,10, caiu para 4,12, sustentando 4,13. E aí quando passei no 41 com 4,14 eu já estava no limite. No meu limite. Sim, e você estava para fechar em quanto? Ali no 40, no 40? Antes do 40, até o 35. Você perdeu o pelotão, até o 35, né? Era 2h55, perdi o pelotão. Até eu parar no 35, estava entre 2h55, 2h57. Com todos esses problemas. E aí, mas eu fui no 41, eu olhei 4,14 e falei, cara, dessa vez eu tenho que conseguir, não vou deixar, vai dar. Quando eu entrei na reta do shopping ali, vi aquele trocinho com 2h59, eu falei assim, agora foi, graças a Deus. Era inacreditável. Deu 2h59 e quanto? Deu 2h59, acho que foi 17 ou 27, Sérgio, não tô te lembrando de cabeça agora. Teve lá... Quem não é muito da corrida acha, porra, só esses segundos é bastante segundo, viu, cara? Isso aí é bastante segundo. Muito. Então, cara, foi uma vitória absurda para mim, porque foram todo esse tempo, toda essa luta para poder, e aí, tipo assim, veio aquele principal, e em Porto Alegre eu falo, né? Hoje eu falo com meus amigos, eu encerrei todos os meus objetivos na corrida. Boston está se tornando um novo objetivo. Porque tudo que eu precisava, tudo que eu comecei quando eu era obeso, tudo aquilo se encerrou quando eu passei no portal.
Né? Então, quando eu... Recomeçou, agora é outra, né? Não para. Exatamente, exatamente. Mas quando eu passei naquele portal de Porto Alegre, lá com 2h59, eu falei, meio que assim, e agora? Você fica assim, cara, e agora? Eu passei anos com esse objetivo, lutando, e agora? O que vai vir pela frente? Né? Eu acho assim, Humberto, agora é o prêmio, porque sim, as coisas têm momentos, assim, né? Tem uma hora que você tem que conquistar, coisa e tal, outra hora tem que dar uma desfrutada também. Não é só você se matar, etc. Foi essa a minha sensação, né? Eu fiquei lá 8 anos, conto isso no livro de Boston, né? Tentando, né? Arriscando, né? Algumas vezes eu arrisquei demais, errei, aprendi, etc. Até o dia que eu consegui. Quando eu consegui, eu relaxei. Bom, agora eu vou fazer outra coisa. Quando eu fui para a Maratona de Boston, eu já fui com um outro objetivo. Agora, eu vou tentar correr mais ou menos rápido, né? Né? Aliás, não consegui, mas aqui o objetivo é outro. Eu vou aproveitar, sabe? Então, eu comprei a jaqueta, comprei camiseta, coisas que eu não faço em lugar nenhum. Né? Eu não sou um consumista, assim, né? Eu fui lá, maratona de Nova York, Chicago, eu não compro nada, né? Isso aí não, né? Não tem grande, mas Boston tinha. Boston eu queria o registro, né? E aí eu fui até, levei o celular, filmei, uma parte a gente botou no Sport TV até. E aí eu achei um prêmio, cara. Eu acho que de vez em quando a gente tem que colocar a gente mesmo uma medalha no nosso peito ali, né? Tô vendo um monte de gente bacana entrando, conhecidos. Aí um abraço pro Marco Aurélio, enfim. Vamos lá. Segue aí. Pergunta o que você quiser. Mas aí, fala pra mim, Serginho, qual a diferença da Boston Marathon para as outras maratonas? É assim. O que você experienciou de diferença? O que tem, assim, se a gente pegasse um paralelo com a educação, né? Boston é o doutorado, né? É quando você chega lá, você olha para o lado e todo mundo que está do teu lado é gente formada em vários lugares, gente que estudou muito para estar ali e está naquele momento recebendo, sabe, o canudo. Você vai virar doutor da corrida. Boston é isso, né? Eu acho que você pega uma São Silvestre, São Silvestre é uma corrida muito importante, eu acho, para nós. Eu acho que às vezes o brasileiro despreza um pouco, né? Mas eu Ela tem uma simbologia muito grande, tem? Tem. Eu chamo a São Silvestre da nossa maratona de Nova York, né? A maratona que o brasileiro vai para a rua torcer, do último dia do ano, a corrida da tradição, é uma corrida que eu respeito muito, apesar de, às vezes, os organizadores darem uma detonada nela, né? Exatamente, puxa vida, eles podiam dar uma melhoradinha ali para deixar as pessoas correrem melhor, mas enfim, essa é uma outra questão. Você vai fazer uma maratona de Nova York, de Chicago, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Buenos Aires, são graduações, né? Você chegar bonito, 42 quilômetros, a gente não foi feito para correr 42 quilômetros. Isso aí é claríssimo, né? O ser humano foi feito realmente para correr 30, 25, né? Esse é o nosso limite fisiológico. A maratona é a superação. É quando você decide, não me interessa a fisiologia, eu vou fazer algo a mais. A maratona é algo a mais. É tão a mais que dificilmente você vai correr bem uma maratona se você não tiver suplementação a mais, né? Se você não se alimentar durante a prova. Você vai fazer 21, você pode fazer a seco 21. Você consegue fazer. Não tem necessidade. Né? Pode não fazer tão bem, mas consegue. A maratona não dá para fazer a seco. Você tem que fazer com reposição, você tem que estar preocupado com sal, né? Você tem que estar preocupado com assadura, né? A chance de você ferrar mamilos é enorme, porque é muito atrito, são 3, 4 horas atritando. E a temperatura também, Esse ano em Porto Alegre sofri muito por causa do frio, estava muito frio em Porto Alegre. Tava. Então, um dos dias mais frios do ano lá.
E então, assim, a maratona já é isso, já é uma graduação. Cara, você é formado, né? O cara que corre maratona. Agora, o cara que vai para Boston é o formado, ele tem que ter se formado antes, até porque ele precisa ter feito uma maratona num determinado tempo, dependendo da sua faixa etária, né? Então, tem lá uma tabelinha, né? A tabelinha para os jovens eu acho mais cruel do que a tabelinha para os caras mais velhos como eu, né? Então, assim, quanto mais velho você vai ficando, na minha opinião, eu acho que mais fácil você vai ficando de você conseguir o índice, né? É uma impressão que eu tenho, pelo menos, né? Eu jamais teria conseguido o índice para Boston mais jovem, né? Eu consegui lá com 50 anos, né? Então eu consegui numa outra situação. E agora que eu já fiz 55, esse ano eu faço 56, né? Eu acho que de novo ela está ao meu alcance. Eu já estou namorando de novo, né? Já estou flertando, quem sabe, né? Eu tente de novo. E aí quando você chega, Humberto, lá e você vai ter essa sensação, é um negócio incrível, porque quando você chega em qualquer maratona, Porto Alegre, Buenos Aires, Nova York, né, você olha para o lado e tem gente diversa, né? Tem grandes corredores, tem corredores mais para o lado amador, gente que nem estaria preparado para fazer uma maratona, tem gente que vai caminhar um montão, etc, etc. Aí você olha em Boston, cara, não tem isso não. Todo mundo que está lá, né, ele fez um índice que, claro, tem lá você pode comprar para caridade, tem algumas inscrições que são que você pode comprar, mas a maioria você não pode comprar, você tem que conquistar, tem que pagar também, mas você tem que pagar e conquistar. Então, isso faz que o ambiente seja diferente. Você fica andando pela cidade, tá ali um restaurante, o cara do lado, você olha ele com a camisa de Boston, putz, esse cara é bom. Você tem certeza que aquele cara, para a idade dele, é um cara, é um cara bom. Ele é bom e eu também sou, né? Porque eu consegui estar aqui. Então, é uma sensação de pertencimento que não existe em nenhuma outra corrida. Nenhuma outra, né? Então, eu acho assim que vale muito a pena para ter esse prazer de ter feito algo que tem muito a ver com excelência, nível de excelência, né? E você saborear um pouco isso. Puxa vida, eu fiz algo bem feito na vida, né? E eu estou aqui por causa disso e eu vou aproveitar, né? Aí se você correr rápido, devagar, em Boston, etc., essa é outra questão. O importante, eu acho que é o fim de semana todo, né? Tem que aproveitar o fim de semana todo. Ah, maravilha. Serginho, qual foi suas maiores dificuldades assim que você viu da prova? Ela tem alguma, tipo, a partir da largada, ela tem algum diferencial? Ela faz assim, você falar assim, pô, essa prova aqui não é fácil, ou ela é diferente de todas as provas que você já correu? O que você experimentou nesse momento que eu sei que você não foi lá para fazer o seu melhor tempo, você foi mesmo para se divertir, de certa forma, né? Experimentar Boston de verdade, de todas as maneiras. Mas o que você, enquanto você passou ali, o que a prova te demonstrou como Bom, primeiro, atleta? não, é uma prova diferente, é uma prova muito, se você pensar nela em si, é uma prova muito traiçoeira, né? Porque é uma prova que você corre muito pouco no plano, né? Então, quase sempre tem uma descidinha ou uma subidinha, né? Então, você tem que ficar muito esperto com o teu ritmo, né? Porque a chance de você quebrar é muito grande, porque no início tem a primeira grande pegadinha, né? Que são os primeiros 5 quilômetros, são 5 quilômetros de descida, de descidinha. Então você está ali se divertindo e manda pau, coisa e tal. Aí daqui a pouco começam as primeiras subidas. Aí daqui a pouco sobe, desce, sobe mais um pouco, desce. Aí vem ali a Heartbreaker lá, que é A a famosa. subida, mas ela não é solitária, tem outras ali, né? Então essas colinas, como eles chamam, né, são muito desafiadoras porque já estão te colocando mais para frente. A outra coisa que eu acho que
complica um pouco em Boston, né? É que você vai se empolgando. É muita gente na rua, né? Porque uma coisa é você correr a maratona de Nova York, tá? Que é uma maratona muito lotada, né? Que é uma grande celebração, cada bairro tem Ela é uma charmosa, festa, né? Ela é uma diferente, ela é mais super, charmosa, né? né? A outra coisa, mas é uma aglomeração urbana, né? Você tem lá as ruas, né? Boston é, um- são cidades. Você vai passando pelas cidades até chegar em Boston. Você vai largar 42 quilômetros distante de Boston lá, né? E as pessoas vão para a rua. Você sabe que o tiozinho lá, às vezes o cara pega um suco, sabe? Coloca ali na frente, te oferece um Ah, copo. que Cara, o legal. cara nem te conhece, né? Então, cara, você fica meio empolgadão, assim, pô, eu não vou decepcionar o tiozão, né? Eu vou mandar pau. E aí você acaba exagerando. Então, é uma prova que a grande possibilidade de erro é o erro do exagero, não é o erro da contenção, né? Outras provas têm um pouco essa característica de ser mais dura no início, então você vai contido, e aí você vai tão contido que você perdeu tempo, depois você não consegue recuperar mais. Boston não é assim, não. Boston é o contrário. Boston é a prova para te sacanear depois se você se empolgar demais e perder o contato com você mesmo, né? Você tem que estar ali muito ligado. O que está acontecendo? Como é que está a minha perna? Como é que está, né, a minha hidratação? Você não pode se desligar de você. Beleza. Sérgio, eu ouvi algumas entrevistas suas antes, né? Eu sei que você é um apaixonado por corrida e como você trabalha com futebol também, né? Eu já ouvi você dizendo que de longe você ama mais a corrida do que o futebol. É o meu caso também, né? Então, quando eu comecei a experienciar de verdade a corrida, eu deixei o futebol um pouco de lado, né? Eu assisto, torço, mas hoje em dia, se tiver passando uma maratona e uma final de Copa do Mundo, eu vou assistir a maratona. Não tô mentindo não, porque como isso, eu acho que a gente começa a entender, né? A gente que quando criança jogou aquele futebol, sonhou um dia ser jogador de futebol, então você começa a experimentar aquilo ali. Agora, quando você vê que o amor que você faz, a sua dedicação, o quanto isso te engrandece como pessoa, você acaba deixando o futebol de lado, né? Não sei se foi isso que te fez também pensar dessa forma. Qual foi esse estalar dessa paixão que floresceu mais dentro de você a corrida? No meu caso é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu, além de gostar do futebol, ser apaixonado, sabe, de ter ido muito a estádio em Porto Ah, eu também Alegre, fui, não? né? Eu sou gremista, né? Torci muito pelo meu time, tá? Depois disso, eu viro profissional, né? Eu viro repórter esportivo, editor esportivo, né? Então, eu começo a ter uma relação com o futebol diferente, uma relação que tem ainda, claro, né, a paixão pelo esporte, mas tem a profissão, né? E quando eu começo a correr, a minha relação com a corrida já é diferente, né? A corrida não é um esporte que eu estou assistindo, a corrida é um esporte que eu estou praticando, né? Eu tô ali, a corrida está me ajudando, é um modo de vida, é diferente, já tem esse primeiro degrau de separação. Aí eu começo a correr, etc. Vem a revista Runners, né? Que eu ia aprender a fazer, né? Porque eu fazia Placar, a revista Placar. A revista Placar é uma revista que parecida com outras, digamos assim, uma revista de jornalismo, né? Que você conta histórias que acontecem, né? Num palco todo iluminado. É mais ou menos esse o resumo da ópera. Você vai fazer o perfil daqueles caras, etc. Quando eu comecei a fazer a Runners, os americanos me ensinaram que, não, cara, esquece o que você fazia antes, isso aqui é outra coisa. Nós estamos falando, aqui a gente faz jornalismo de serviço, né? Você não vai falar sobre o Marilson, você não vai falar sobre
o Haile, você vai falar sobre o cara que está lendo, né? Ele é o teu personagem principal, né? E aí eu conecto com a minha história, né, que é um esporte que eu não estou vendo, eu não estou torcendo por aquele cara, eu estou torcendo por mim, né? Eu sou o corredor, né? Exatamente. Então a tua relação começa a ser diferente. E quando eu vejo um Marilson correndo, né? Que é um cara que eu me dou bem, coisa e tal, que torcia, você não imagina como eu torcia pelo Maurício na época que ele corria, né? É uma torcida diferente. Eu estou realmente me colocando no lugar dele. Quando eu vejo o Diego Souza, lá, o artilheiro do meu time, lá, eu quero que o Diego Souza faça o gol, mas eu não estou me identificando com ele. Marilson não. Marilson eu me identifico com ele, apesar de ele ser, sabe, 50 vezes melhor do que eu, né? Eu não posso me comparar esportivamente, mas o que ele faz é igual ao que eu faço. Ele larga no quilômetro 0 e vai chegar no 42, né? Somos iguais, inclusive na mesma prova, né? A gente faz a mesma prova. Então, isso aí te aproxima de um jeito completamente diferente. E quando, no momento que eu fazia Runners, você entrar na cabeça do leitor e saber que você está ajudando o leitor, né? Saber que, eventualmente, algo que você escreve às vezes até muda a vida do cara, né? O cara estava em depressão, deram uma revista para ele, ele olhou, vou começar a correr, né? Porra, de repente esse cara ia para um caminho totalmente perigoso e o cara vai para o caminho da saúde, né? Tá cheio de gente que faz isso. E, Sérgio, o que você tem achado assim do atletismo hoje no Brasil? Assim, como questão de mídia. Eu falo a questão do jornalismo, porque ainda a gente tem pouco espaço, a gente vê as provas extremamente lotadas, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, que nem Porto Alegre teve 15 mil, né? Acho que foi o primeiro ano que o Paulinho ficou meio louco lá, mas ele conseguiu fazer a prova da melhor maneira possível, né? Então, o que ainda está faltando para ter espaço no meio midiático a corrida de rua? Eu acho que essa diferença, se você não estiver me ouvindo bem, me fala, porque Estou te ouvindo não sei perfeitamente. se não vai acabar a bateria do meu negocinho aí, eu tiro e a gente fala aqui. A própria diferença de cobertura, né? Quem é o personagem principal do basquete, do futebol, né? Do futebol, vamos comparar só com o futebol, é o jogador, é o ídolo, né? Então você está contando aquela história. Na corrida, tem Marilson, né? Mas o grosso, o que mais movimenta esse mundo da corrida não é o Marilson, sabe? É o Humberto, né? É o Sérgio, né? É cada um, né? A ponto de eu corri, sei lá, 3 ou 4 São Silvestres, né? Eu acabo a São Silvestre, isso já aconteceu comigo, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? Eu olho o meu tempo, e aí eu estava correndo numa delas com o meu irmão, estava preocupado com o tempo do meu irmão. Será que meu irmão conseguiu fazer o que ele queria, não sei o quê, tará? E aí, minutos depois, sabe, meia hora depois, eu me dou conta, quem será que ganhou a corrida? Aí eu vou me interessar para saber quem foi o queniano, o etíope que ganhou, etc. Então, eu acho que a mídia ela reproduz os interesses das pessoas, né? E não tem um interesse verdadeiro pelo atletismo. Não somos esse país, infelizmente, né? O Brasil não é um país esportivo, né? O Brasil é um país Eu do acho que o Brasil futebol. não é um país olímpico, Sérgio. Não, Não não é um é. país olímpico. Não. Nós somos o país do futebol e acabou. É, E claro. eu fiz um post, te interrompendo, eu fiz um post esses dias falando quanto tempo a gente não tem um título mundial no futebol. O último que nós tivemos foi o Olímpico. As pessoas não deram tanta importância. Mais uma vez, o Brasil é bicampeão olímpico, mas não deram tanta importância. E você pega quantos títulos mundiais a gente teve em outros esportes. O atletismo é um dos que tem ganhado vários títulos mundiais e ainda não
se respeita o esporte da maneira que tem que ser respeitado. Tivemos Aliás, o Pio agora, que foi o último, né? não, e deu audiência, etc. Mas é o tipo da coisa assim. Se o Pio esbarra na penúltima barreira, né? O cara desliga a TV, cara. O cara muda na hora, né? Então, assim, a gente não gosta de esporte. A gente gosta de ganhar, né? Assim, tem dois esportes no Brasil, né? Tem o futebol, e esse sim tá entranhado, né? Você tem todas as relações familiares, torce para esse time, não torce para aquele, né? E você tem o segundo esporte do Brasil, que é o levantamento de medalha, né? Então, É verdade. se for o Pio que levantou a medalha, é legal, mas se for o Balubê de roer o cavalo, aquele que tropeçou lá, que refugou, também tá legal, porque a gente gosta de ganhar, né? Mas aí, assim, botaram a medalha lá no Rodrigo Pessoa e no cavalo lá do Balubê. Você desligou a TV e nunca mais quer saber. Daqui a 4 anos, se ele vai disputar de novo, se ele vai dar uma medalha, beleza, eu tô nessa, né? Então a gente é um torcedor meio canalha, né? A gente só quer ir na boa, né? Então eu acho que isso atrapalha bem. Quando você pega outros países, né? Eu não vou nem para os Estados Unidos, vamos para a França da vida, né? Puxa, os franceses aprenderam a gostar de ciclismo, aprenderam a gostar de rugby, né? Então, é um país esportivo, multiesportivo. A gente não é, né? A gente, infelizmente, é um país monoesportivo. É só futebol e essa coisa, né? Quando estiver ganhando, beleza, eu tô nessa. E como que você tem visto a questão desses novos maratonistas que estão se destacando aí no Brasil, né? O Paulo de Paula, o Daniel, que fez esse tempo absurdo, mesmo sendo terceiro lugar. Eu achei que... Eu estava aqui no dia, estava até acompanhando a transmissão pelo Sérgio Rocha lá, Sim, do sim, Corrida no Ar. sim. Então, e cara, era incrível como a galera tava no YouTube ali, o pessoal mandando mensagem. A gente começou, tipo, será que vai dar? Então, como eu acho que a galera que gosta mesmo de corrida, que assiste as maratonas, eles têm uma torcida diferente. E, cara, como a galera ficou feliz com o terceiro lugar do Daniel, com o recorde sul-americano dele. Cara, aquele dia, assim, foi um dia que você fala assim, nossa, como se moleque, como se, sabe, ele tá levando, acho que tá levando o patamar do Brasil mais pro alto. E aí É, você vê uma notícia logo que ele pode se transformar e naturalizar em chinês. Então, como isso é entristecer, né? Chega a entristecer a gente da mesma maneira. A gente vê assim, não é a questão falta um respeito maior para um atleta como o Daniel. Será que o Daniel não precisa ser um pouquinho mais valorizado, né? Porque, cara, a gente, como você falou, às vezes, mas eu acho que a galera que hoje em dia é grande, né? Eu acho que a mídia social ajudou muito essa questão da corrida crescer mais ainda. A corrida ela era uma coisa meio underground. Hoje, eu acho que devido o direcionamento das mídias sociais, a corrida está grande. Ela não está grande para a TV, mas na mídia eu acho ela grande. Eu vejo ela de uma forma grande, né? Você vê podcasts, você vê canais no YouTube direcionado a isso. Então, grandes marcas patrocinam esses canais. Então, como que você vê isso aí, Sérgio? bom, vamos lá. Você falou várias coisas, eu vou tentar Várias coisas. amarrar um pouquinho, né? Eu acho que primeiro você citou, né, os maratonistas. A gente a gente vai precisar separar, né? O de Paula está parando, né? Ele já é a fase final da carreira dele, né? E o Danielzinho é uma história à parte. O Danielzinho é uma história que se tiver que comparar o Danielzinho com alguém, né, de agora, a gente pode comparar com o Pio, né? Que são dois atletas de evolução constante, né? E sabe, o gráfico está lá em cima, né? O cara que está os dois, né? O Danielzinho, eu acho que é um caso tão interessante, né? Que ele respinga nos amadores, né? Por quê? Um cara extremamente talentoso, já era assim no juvenil,
Só que ele vai dar um pulo absurdo no momento que ele vai para o Quênia, né? Ele vai morar no Quênia, morar na altitude e provar que o que mais interessa, na verdade, mais do que a genética, né? Porque por muito tempo se achou não, que quenianos e etíopes né, dominam a corrida de um jeito absurdo por causa da genética, né, por causa das fibras musculares, etc. E a gente está vendo que isso aí é uma parte. Tem uma parte, sim, de genética, tem uma parte de altitude, né, tem a soma, mas tem principalmente o ecossistema. Né? Onde é que esses caras estão? Eles estão treinando de que forma? E é isso que faz a diferença. A gente está vendo a importância de correr em grupo, que é o que você falou, né? Cada vez que você perde um pelotão, né, e você fica sozinho, você tem que dobrar o esforço. Não é só questão de resistência do ar, isso é de menos, inclusive. Né? É a questão mental. Né? Tem alguém fazendo o ritmo e você tira isso da cabeça. Então você não desperdiça energia. Você vai usar a energia para mais para frente, quando você precisar de novo determinar o ritmo. Então, o Daniel dá um pulo, né? Você estava descrevendo a maratona da Coreia, de Seul, ali foi o grande... Quer dizer, ele já tinha, né, o pulo antes da maratona de Valência, mas em Seul ele entrou numa outra categoria, virou o maior maratonista da história não nascido no continente africano, né? Então, esse cara, eu falei com o Marilson depois da Coreia e antes do Mundial, né? E o Marilson estava dizendo, vamos ver até onde ele consegue ir, ninguém sabe. Talvez ele tenha chegado já no limite, talvez não, né? Ele tem, acho que está com 23 anos, nem fez 24 ainda, né? Ele tá bem novo, né? Tá bem novo. Então, eu acho que tem maturado, ele vai maturar ainda mais um pouco. Para mim, deve maturar um pouco mais. E eu encontrei ele 2 vezes aí quando ele esteve em São Paulo, no Rio, na Maratona do Rio, na meia maratona, que ele foi tentar bater o recorde do Marilson e não conseguiu, né? Ele parece ser uma cabeça muito boa. A questão da naturalização, né? Eu sempre tendo a olhar todos os lados, né? Eu acho que claro que tem um lado da pobreza do esporte brasileiro, né? Pouco recurso, né? Eu acho que especificamente agora nesse último governo especificamente um desastre, né? Então essa é uma parte, mas tem uma outra parte que a gente tem que botar ali na prateleira, que é um cara que ganha um talento natural, né? E que quer o melhor para ele, melhor para a família dele. Né? Então tem lá a proposta da China para ele se naturalizar, né? Eu estou torcendo demais que dê errado isso, né? Eu quero torcer, né? Somos dois. Mas se por um acaso ele virar chinês, eu vou seguir torcendo por ele também, né? Porque tá cheio, você vai ver uma prova agora do Mundial, né? Então tem um monte de somali, queniano, correndo por Abu Dhabi, sabe? Tem 1000 possibilidades, porque esses atletas começaram a ser cortejados por países, né? Então você tem Somali disputando pela Bélgica, né? O próprio Mo Farah, né? É um super ídolo inglês, né? Mas ele nasceu na Somália, né? Agora, até recentemente, se descobriu que ele tinha outro nome, né? Um cara que... Tudo confuso, né? Tudo complicado na vida das pessoas, porque ele era um refugiado ali, né? Um imigrante total. Então, eu acho que a gente tem que olhar também o lado dos atletas, né? A chance que eles têm de avançar na vida. Porque, infelizmente, realmente, Sérgio, o nosso país ele não valoriza o atleta olímpico. Você vê que passa as Olimpíadas, você vê a quantidade de atletas que estão passando necessidade, estão para tentar se manter, e a dificuldade de que cada um tem de se manter nesse ciclo, né? De Olimpíada, esse ciclo de Mundial.
É muito difícil, muito difícil. Sérgio, para finalizar aqui, a gente está batendo uma hora de live aqui e se tiver alguém que queira mandar alguma pergunta para o Sérgio aí, fica à vontade, tá? Dá tempo da Eu gente queria só ainda. mandar um abraço pro meu parceiro, Iberê Dias, né? Que estou vendo aqui que ele entrou. Esse é 244 o número dele, né? Tá meio aposentado, tá Nossa! velho, tá gordo, né? Mas ele ainda tem um pouquinho, né? Um pouquinho de couro ainda para dar. Não, legal. É, o que você visualiza das provas no nosso país, ou também mundial, assim, pós-pandemia? Se você como atleta, galera, o Sérgio não é só jornalista, não, esse cara aqui ama corrida, o que você tem planejado para o futuro? Se está mais confiante em participar de uma prova, e como é que você vê o rumo das provas daqui para frente? Eu acho assim que a gente teve a turma do mercado que organiza a prova sofreu demais na pandemia, porque alguns setores, né, todo mundo foi mais ou menos prejudicado, né, tirando o banco, né, o banco se deu super bem, né, como o banco se dá bem. Mas tirando o banco, né, todo mundo, né, de alguma forma sofreu. Agora, quem organiza espetáculo, show, música, se ferrou de verde e amarelo, né? Porque você parou de ter o presencial e a turma de corrida também. Eu conversei com alguns organizadores, teve gente que quebrou, alguns quase quebraram, né? Então, eu acho que a gente está num momento de recuperação, né? A gente está recuperando o terreno, né? Esses caras não têm bala para organizar grandes provas, provas cheias de grana, não tem, né? Então, acho que nós vamos ver as provas mais simples, né? Os kits mais simples, né? Sem frescuras, né? Só com o básico do básico, né? Básico. Não vamos ter inscrição barata por um bom tempo, até eu acho que esse mercado estabilizar. Então, eu tô torcendo pelos organizadores também, para eles conseguirem sobreviver. Tem alguns com dívidas ainda para pagar, etc. Eu acho que é um pouco esse futuro, mas está normalizando. Eu acho que está normalizando. Covid não, a Covid está aí, né? Né? Não sei quantos anos a gente vai levar para se livrar de fato desse vírus, até que apareçam vacinas, né, mais amplas, né, que consigam pegar a próxima variante, né? A gente não está tendo isso ainda, tem muita morte ainda, então ainda tem que tomar muito cuidado, né? E enquanto isso está acontecendo, acho que a gente vai ter que pensar bem nas provas que a gente faz. Não dá para ir em qualquer prova, não dá para ir a todas as aglomerações, a gente vai ter que escolher umas aglomerações para ir, porque ainda tá muito arriscado. Mas eu quero, né? Eu tenho ainda duas provas para fazer, né? Para completar, né? As maiores maratonas do mundo. Tóquio e Londres eu não fiz ainda, né? Eu não quero ainda me aposentar das maratonas sem fazer essas duas. Vamos ver se eu consigo. Sem receber aquela linda medalha É das isso. Cicas. Ah, beleza. Mas esse ano, assim, você tem alguma prova que você ainda tá, tipo, não, ainda não vou correr aqui, não vou fazer nada ainda? Você tem alguma coisa planejada para esse ano? Olha, a ideia é eu não correr maratona esse ano, né? Esse ano eu resolvi que era o ano da volta, né? E antes da pandemia eu estava até inscrito para Frankfurt, né? E não fui, né? Foi embora. Então eu resolvi não estressar mais esse ano, né? Deixa passar um pouco, deixa passar a pandemia um pouco mais mesmo, né? Porque, entre outras coisas, a pandemia teve a questão dos cancelamentos, né? Você ia, se inscrevia e aí vinha um surto, né? Tinha que interromper mesmo, coisa e tal, você perdia a inscrição, perdia a viagem, perdia a passagem, o hotel encomendado, essas coisas. Porque eu também sou maraturista, né? Adoro viajar para correr, né? Então, isso é um grande prazer. Eu quero seguir fazendo isso, mas esse ano não. Esse ano eu vou dar
botar um pé aqui no freio, esperando melhorar mesmo. Sérgio, do fundo do meu coração agradeço demais, cara, esse papo, porque eu acho que quem gosta de corrida adora conversar sobre corrida, né? Claro, é isso. Entendeu? Eu queria fazer muitas perguntas aqui, mas vou me conter essa 1 hora também. E, cara, eu desejo a gente se encontrar aí em alguma maratona pela frente, que eu consiga levar esses livros para eles serem autografados. O Correria já está, né, já tá preparado para que a próxima aquisição. Quero muito ler o outro livro seu sobre corrida. Tem algum livro que eu sei que você tem, mas não quer falar e está escondendo o jogo, que vem sobre corrida, não precisa falar o assunto. Tem, né? Tem. Já está caminhado? Não, tá bem atrapalhado, mas esse ano precisa acabar um. Né? Então, acho que alguma coisa vai aparecer até o final do ano. E aí você falou de autógrafo, né? Pessoas que inspiram, etc. Né? Para o livro de Boston, uma das pessoas que mais me inspirou, a pessoa que mais me inspirou foi a primeira mulher que correu a Maratona de Boston, né? A Catherine Switzer, que tem uma história maravilhosa, rendeu um capítulo, né? E ela teve no Brasil há alguns anos, né? Teve no Brasil para um evento, etc. E os caras que organizavam o evento sabiam, né? Me conheciam, sabiam da minha paixão pela história dela, né? Eu tinha conhecido ela em Nova York, justamente na revista, na Runners, né? Mas eu nem sabia direito quem era ela na época. E aí eu consegui encontrar e consegui fazer. Eu dei o livro para ela, né? E consegui principalmente o autógrafo, né? Então aqui tá aqui o autógrafo que legal, dela, cara. Né? Tem um autógrafo, né, dessa mulher que mudou, né? Mudou a corrida, a história da corrida para as mulheres, né? Super honra, né? Tá aqui. Beleza. Como eu te falei, Sérgio, quando a gente mandou o e-mail para te mandar e-mail, eu falei assim, acho que o Sérgio vai me responder nunca esse e-mail. Imagina. Aí quando respondeu, eu tava tremendo, falei, cara, que felicidade, tô nem acreditando que o Sérgio. E como eu te falei, eu tô iniciando, né, essa minha carreira de amador, de escritor amador, né, que começou naquela primeira prova de Porto Alegre e espero encerrá-lo em Boston, né? Então, também está encaminhando, tá indo, estou escrevendo, aí tem hora que dá umas travadas, mas aí pinta um insight e tal. Eu vou te mandar um e-mail para você dar uma analisada para mim, para você me dar uns insights, né? Para poder falar, Beto, faz isso, faz aquilo. Desculpa abusar da boa vontade, já falando, mas provavelmente você vai ver histórias ali de mais um corredor, que eu sei que você gosta de umas histórias de corredor, então acho que você vai olhar e vai se identificar um pouco, Sérgio. Legal. Tá ótimo. Tamo junto. Pode mandar. Tá bom? Vou mandar mesmo. E eu queria mandar um abraço para um monte de gente, né? Que conhecidos, alguns não conhecidos, né? Mas gente que gastou o seu tempo para ouvir a gente falar de corrida. Né? Obrigado pelo carinho e pela atenção. Sérgio, mais uma vez aí, muito obrigado, cara, por esse maravilhoso tempo que você me cedeu aqui. E eu tô, tipo assim, tô encerrando aqui, querendo ficar mais, mas eu vou me segurar. E a gente vai se falando por e-mail, vai se falando, e aí a gente marca um outro bate-papo quando você estiver disponível aí. Vai ser um prazer imenso falar com você novamente. Obrigadão, Sérgio, até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima, Sérgio. Valeu. Até.